Pá, voltando aqui, né? Agora para tratar do nono ano. Nono ano dos anos finais do ensino fundamental. Olha só, pessoal, a tarefa que eu estou deixando para vocês, estou encaminhando hoje à professora coordenadora, diz respeito, é uma tarefa simples, que envolve a leitura de um capítulo do nosso livro didático e a resolução de exercícios. E claro, ver aqui, né, esse vídeo, assistir esse vídeo no celular, no computador, da forma que for possível assisti-lo, com essas orientações. Bom, a leitura que eu indico a vocês é a leitura do capítulo sobre a Primeira República no Brasil, ok? Das páginas 12 até a página 22. Lembrando, claro, esse aqui é o livrinho, né, do professor, né, mas é o nosso livro só para quem não conhece, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido por mim esse ano. O livro que a gente tem usado, que eu tenho usado na escola, na rede pública, né, aqui de São Paulo, é esse livro aqui da editora Moderno Estudar História, ok? O do nono ano. Então, um capítulo aqui, um capítulo sobre a Primeira República no Brasil, leitura da página 12 até a página 22. E aí vocês vão resolver os exercícios. Número 1 até o número 4, 1, 2, 3, 4, das páginas 24 e 25. São exercícios que, de certa maneira, vão tratar, né, dos temas apresentados no capítulo, no decorrer do capítulo, mas com um enfoque mais analítico. Como assim? Então, a gente tem questões aqui que são trechos de textos, como, por exemplo, um trecho aqui, ó, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no exercício 3. Uma charge aqui, né, muito conhecida, já trabalhada, inclusive, em exames vestibulares, a charge do Alfredo Storni, que é publicada lá em 1927 na revista Careta. E aí a questão 1 ela pede que você analise a charge, e você só vai conseguir analisar e compreender a charge, né, se você lê da maneira correta o texto do livro, né? E aí é uma charge que trata do processo eleitoral, né, lá na história do Brasil, nas primeiras décadas da nossa república, né? E aí a questão pede que você compare a charge com uma afirmação do historiador José Murilo de Carvalho, que é um historiador que tem um trabalho reconhecido sobre a República, né, sobre a República Velha, a Primeira República da história do Brasil, né? Na questão 2, a gente tem um texto que fala da presença feminina no cangaço, ok? É uma pauta diferenciada. Eu só vou acender a luz aqui do escritório. Prontinho. Ficou melhor assim, né? Agora o tempo deu uma nublada, então foi acender. Então, a questão 2 tem esse texto que trata, né, do papel das mulheres no cangaço, uma coisa interessante. E em questão 4 também tem um texto aí da FUNAI, né, tratando da questão indígena, que também é presente desde o início da nossa história republicana.
certo? Então, assim, são 4 questões que vão exigir do aluno uma capacidade, uma competência de interpretação de texto a partir, claro, do enfoque do nosso conteúdo de história do Brasil republicano. Bom, dito isso, né, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Primeira República, que é tema do exercício, que é tema da tarefa, e eu quero colocar aqui, apresentar algumas coisas para vocês. Vamos lá, gente. Primeiro, é dizer o seguinte: a história do Brasil, em termos cronológicos, vamos pegar a cronologia da história do Brasil, certo? A gente tem um período longo, extenso da nossa história, que é o período colonial. E claro, existe uma história do Brasil pré-colonial, anterior. E geralmente quando a gente trabalha a história do Brasil pré-colonial, isso é muito comum no 7º ano dos anos finais do ensino fundamental, a gente vai tratar do estudo, da compreensão, sobretudo, da história dos povos indígenas que viviam aqui antes da presença portuguesa. Então, com a presença portuguesa, com a consolidação do Brasil enquanto uma colônia, né? Então nós vamos ter aí um longo período de história colonial de mais de 300 anos, que começa no século XVI praticamente e termina, né, em meados do século XIX. E lá no século XIX, que é tema aí que a gente vai tratar, a gente trata de estudar no 8º ano dos anos finais, é o Brasil já independente de Portugal, o Brasil imperial ou monárquico. E esse Brasil imperial ou monárquico, ele pode ser subdividido em primeiro reinado, que é o período em que Dom Pedro I, príncipe Dom Pedro, né, português de nascimento, governou o nosso país, até a sua, vamos dizer assim, até a sua abdicação do trono. Como no lugar era impossível, não era possível, né, que a hereditariedade, a sucessão do trono fosse cumprisse com a regra de hereditariedade, porque o filho do príncipe Pedro, também de nome Pedro, porém nascido aqui no Brasil, a gente pode chamar, ou pelo menos na rotina com os alunos de estudo, né, a gente pode chamar de Pedro de Alcântara, é uma forma de diferenciá-lo do pai. Ele não pôde assumir o trono porque era uma criança. Então esse período, até o momento em que o Pedro de Alcântara é coroado imperador, é chamado de período regencial. O Brasil vai ser governado por regentes. Primeiro por 3 regentes, depois por um único regente, né? E então, Dom Pedro II, aliás, Pedro de Alcântara vai ser coroado como Dom Pedro II ainda na adolescência, né? E ele vai governar o Brasil por um longo período, por mais de 40 anos. Aliás, na história brasileira, ninguém nunca governou o nosso país por mais tempo do que Dom Pedro II, do que Pedro de Alcântara. Governou o Brasil de 1840 a 1889. E aqui no 9º ano, né, cujo foco, claro, é estudar o século XX em linhas gerais, no caso aí de história geral, e também na história brasileira. E a história do Brasil no século XX é uma história republicana. Só que essa história republicana tem suas origens. E tem a sua origem num golpe militar que tirou Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, do trono e a família real do trono e estabeleceu a República em novembro
de 1889. Agora, a República, ela foi estabelecida no Brasil sem apoio popular. A República, de maneira similar à nossa independência política, lá de 1822, a República, ela não foi estabelecida por uma vontade popular ou por um movimento popular. O povo brasileiro, o próprio José Murilo de Carvalho, historiador, reafirma isso. O povo brasileiro assistiu a todo esse processo de mudança do nosso sistema político bestializado, ou seja, ele está fora, ele está excluído desse processo, e quando esse processo se deu, ele assistiu tudo isso bestializado, ou seja, surpreso. Ele estava alheio a isso tudo. E a nossa independência política, lá em 1822, ela também ocorre verticalizada, de cima para baixo, sem participação popular. Então a primeira coisa que a gente deve entender é que a República Brasileira, ela é estabelecida com um golpe militar e sem a participação popular. Ou seja, são membros do Exército Brasileiro que já estavam insatisfeitos com o imperador e com a monarquia, desde a desgastante, sofrida e violenta, sanguinária Guerra do Paraguai, em 1865, por ali, porque o exército, ao final da guerra, por mais que o Brasil tenha saído vencedor no conflito, mas o exército esperava, com a vitória, ele esperava ter uma participação maior e mais efetiva no governo de Dom Pedro II. E quando a gente, junto a esse processo de insatisfação do exército, que vai passar, em parte, a abraçar o ideal republicano, lembrando que desde o final do século XVIII, a gente tem, e aí dialogando com o conteúdo do 8º ano, a gente tem os Estados Unidos ascendendo como a primeira república moderna. Então a nossa república presidencialista, de certa maneira, ela é inspirada no modelo estadunidense, certo? Que se concretiza, que se organiza ao final das guerras de independência contra os ingleses. Então, desde o final do século XVIII, a gente já tem essa república aqui na América do Norte, que são os Estados Unidos. E além disso tudo, para dificultar a vida do imperador, a gente ainda tem a libertação dos escravos, o fim do escravismo, a abolição, que ela ocorre não sem muita, não é coincidência, a abolição, o fim do trabalho escravo no Brasil se dá um ano antes do golpe militar que instaurou a República. Ou seja, já de certa maneira mostrando um desgaste do governo imperial face às elites oligárquicas, cafeeiras, né, que sustentavam a economia brasileira ao longo do século XIX. Né? Agora, vamos falar dessa república. A nossa história republicana, gente, que eu vou falar aqui e que está ligado ao texto do livro, é a primeira república. Quer dizer, então, que tem a segunda, a terceira? Não. É e não é. É primeira república por quê? Porque essa primeira república, ela tem algumas características que a definem e que com a chamada Revolução de 1930, toda uma ordem que vai ser estabelecida por essa primeira república
vai, de certa maneira, ruir, vai se modificar com a ascensão de Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, político gaúcho, com a Revolução de 30. Mas é claro que a Revolução de 30 é tema para aulas posteriores. Inclusive, uma dica, já que estamos de quarentena no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, aliás, e no mundo inteiro. Uma dica para quem gosta, tem possibilidade de assistir o Netflix. Há no Netflix uma série brasileira, claro, de pequenos documentários de 20 minutos ou meia hora, chamado Guerras do Brasil. E um dos episódios do Guerras do Brasil trata justamente da Revolução de 30. Então, esse capítulo sobre a Revolução de 30, certo? É interessante vocês assistirem. Já, de certa maneira, já observando algo que nós vamos lidar daqui a algumas semanas, certo? Então, a Primeira República é essa que vai do golpe militar de 1889 até a Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. É o início da Era Vargas. Pois bem, os dois primeiros presidentes do nosso país eram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Os dois eram militares. Por isso que esse curto período, esse período bem inicial da nossa história republicana, é chamado de República da Espada. E o interessante, hoje, nesse vídeo, eu quero tratar com vocês justamente desse governo Deodoro. Porque o Marechal Deodoro, ele foi colocado na presidência de forma provisória, certo? Ele era uma liderança republicana dentro do nosso exército, foi colocado na posição de presidente da República que nascia então. Porém, presidente provisório. Provisório até quando? Até o estabelecimento de uma legalidade do novo sistema, do novo regime político. Para você legalizar esse novo regime político, então se fez necessário elaborar uma Constituição republicana, encerrando então aquela velha Constituição imperial de 1824, que criava, entre várias coisas, isso a gente pode dar um destaque, criava o poder moderador, que foi abolido na Constituição Republicana de 1891. Então, o Marechal Deodoro, ele foi presidente de forma provisória até a Constituição de 1891. Certo? E o que essa Constituição estabeleceu? Claro, ela colocou o Marechal, ele estabeleceu uma eleição indireta, aonde o próprio Deodoro foi então colocado como presidente de forma definitiva. Presidente, vamos dizer assim, por direito então, eleito indiretamente. Mas essa Constituição trouxe algumas coisas interessantes que eu quero tratar com vocês aqui. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Lembra que eu falei do poder moderador que caracterizava o Império? Esse poder moderador, acabou. Não existe imperador. Não é uma monarquia. Então, a nossa divisão dos poderes, né, que antes era uma coisa mutante, 4 poderes, né, passou a ser, então, 3 poderes até os dias de hoje.
né? Ideia essa proposta lá pelo Charles-Louis Secondat, ou o Barão de Montesquieu, lá no século XVIII, no seu texto iluminista, né, sobre o espírito das leis, né, onde ele propõe essa interdependência e divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Lembrando, recuperando o poder legislativo, eu não vou falar todas as atribuições dele, mas, grosso modo, em síntese, o poder legislativo, ele fiscaliza o executivo e elabora as leis, propõe as leis. O poder judiciário é o árbitro da sociedade, ou seja, a sociedade é marcada por conflitos. Então, quem vai dar solução a esses conflitos? Quem vai arbitrar esses conflitos dentro da sociedade? O poder judiciário, através da lei, se amparando na lei. Então, o poder judiciário, com as suas estruturas e corpo de funcionários, juízes, promotores, advogados. Então, o judiciário trata disso. O poder executivo, o executar aí, de certa maneira, indica o executivo, ele é o administrador, é o gerenciador. O executivo é aquele que governa, é aquele que tem que pensar de forma mais estratégica, é aquele que tem que olhar para as várias questões da sociedade, certo? Então, o executivo, ele tem que cuidar das questões políticas do país, das questões de defesa do país. Então, o chefe do executivo é chefe de Estado, ele representa o país internacionalmente e ele tem nas mãos o comando das Forças Armadas, no caso a Marinha, o Exército, e claro, depois com o advento, a criação dos aviões, nós vamos ter aí a Força Aérea, né? Então, o presidente tem essas atribuições. E ele tem que cuidar, como eu disse, né? Tem que ter uma visão estratégica, planificada, das várias necessidades da sociedade, né? Das demandas sociais, seja ela saúde, o trabalho, o emprego, a economia, o transporte e por aí vai. Então, isso é o executivo. Então, a nossa Constituição de 1891 estabelece esses três poderes, abolindo o poder moderador que era vigente desde os tempos do Império. Bom, além disso, o Brasil se tornou uma república federativa e presidencialista, dividida em estados. Ou seja, o que é uma república federativa? Estamos divididos em estados. E os estados passam a ter alguma autonomia, certo? Antes, né, da república, nos tempos imperiais, nós vamos ter as províncias. Nos tempos coloniais, as capitanias, inclusive, né? Então, agora, com a República, nós vamos ter essa nomenclatura aí de estados, estados da federação. O Brasil é uma república federativa. O Brasil é formado pela união dos seus estados e o Distrito Federal, que nessa época, nesse contexto histórico, o Distrito Federal não é Brasília. Brasília vai ser inaugurada em 1960, no final do governo JK. Nessa época, o Distrito Federal é o Rio de Janeiro, certo? E os nossos presidentes vão governar, a maioria deles, né, lá no Palácio do Catete, na zona sul do Rio, que hoje é o Museu da República no Rio de Janeiro. Aliás, esse é um bom tema para atividades futuras, sobre pesquisar, né, o acervo do nosso Museu da República do Rio, né? Mas a gente vai
trabalhar algo nesse sentido. Ok? Então, olha só. Voto aberto na maior parte das eleições. Porém, tem uma coisa. O voto aqui, o voto aberto é diferente do voto secreto. Hoje em dia, o voto é secreto. Então, você comparece a uma zona eleitoral, trazendo consigo o seu título de eleitor, e aí você vai até uma cabine eleitoral. Hoje o voto é digital, não é mais no papel, e aí você tecla lá as suas escolhas. Esse é o voto secreto. Ninguém vai ter conhecimento da sua escolha ali. E se você declarar o seu voto dentro de uma zona eleitoral, hoje você está cometendo crime eleitoral. Você vai para a cadeia. Não por muito tempo. Vai passar um dissabor terrível aí. Vai passar a noite na delegacia. Então é crime eleitoral. Mas lá na Primeira República, né, com a Constituição de 1891, o voto vamos dizer assim, prevalece a prática do voto aberto, ou seja, o voto ele é declarado. E o voto declarado, ele acabou, de certa maneira, fomentando corrupção, fomentando uma ordem política interna, né? Desde os municípios, desde do nosso, vamos dizer assim, dos nossos aspectos regionais, até chegar nas instâncias maiores, né? As instâncias políticas maiores. Então, e nós vamos observar isso em vídeos posteriores, né? Como que o processo eleitoral que se estabelece no Brasil na Primeira República, o quanto ele é fraudulento, o quanto ele é corrupto. E o voto aberto se tornou um instrumento desse esquema, de certa forma. Porque as pessoas tinham que declarar o seu voto sob ameaça, ou declaravam o seu voto porque esse voto foi comprado, de certa maneira, em troca de benefícios, emprego, comida, sapato, sei lá, né? Chamado cabresto. Mas nós vamos observar isso para frente. Então esse voto era aberto, mas não é um voto como é hoje. Inclusive os analfabetos podem votar hoje, os menores podem votar hoje. Se você tiver 16 anos, você pode votar. Não é um voto obrigatório, como aos maiores de 18, né? Mas é um voto, você pode votar, você pode, é uma escolha. Então esse voto, ele só é permitido aos cidadãos, os brasileiros, maiores de 21 anos e alfabetizados. Soldados, religiosos e mendigos não poderiam votar. E sem voto feminino. Pessoal, vamos pegar aí, fazer uma pequena matemática aqui. Vamos pensar no conjunto da nossa sociedade. Você exclui os menores, você exclui as mulheres, você exclui, como foi colocado, né? Você exclui os religiosos, os militares, você exclui uma série de elementos da sociedade. Quem vai restar? E o principal, você exclui os analfabetos. Qual era? Não preciso nem pesquisar muito. Mas em 1891, no final do século XIX, a proporção de analfabetos na nossa sociedade era muito grande. Muito grande. Inclusive, uma das questões que os governos tiveram que lidar na nossa história, no século XX, era justamente a erradicação do analfabetismo. Hoje ele ainda existe,
em pleno 2020. Mas não na proporção que era no final do século XIX. Então, quando você exclui as mulheres, quando você exclui os menores, quando você exclui os analfabetos, então quem vai poder votar é um contingente muito pequeno, uma parcela muito pequena da nossa sociedade. Ok? E por fim, tratando da Constituição, a primeira republicana de 1891, a separação entre Estado e Igreja. Aqui a gente começa a, de certa maneira, apresentar, claro, na letra da lei, talvez nem tanto na prática, mas a gente começa a apresentar a questão do Estado laico no Brasil. Ou seja, separando Estado e Igreja, algo que não havia essa separação clara determinada por lei nos tempos monárquicos e imperiais. Na prática, o que é separar Estado e Igreja? É que as leis, elas não vão seguir a orientação de uma determinada religião. As leis seguem a racionalidade e não os valores, por exemplo, cristãos. Isso na teoria, certo? Na prática a gente sabe que as coisas são diferentes. Outra coisa, por exemplo, os cemitérios eram administrados pela igreja. Com a república, passam a ser administrados pelos municípios. Ou seja, o Estado passa a tomar, a organizar, a cuidar, né, dos sepultamentos e cemitérios. Além disso, o casamento também, o casamento civil, passa a ser uma realidade, né? Lembrando que o casamento civil tem origem nos tempos de Napoleão, ok? É Napoleão Bonaparte que, né, no período do Império Francês, lá no século XIX, início do século XIX, né, é que Napoleão realiza essa separação, né, da igreja, e o Estado francês, então, ele legalmente ele se coloca como uma autoridade no sentido de legalizar a formação de uma família. Então, com a República, os casamentos, que antes eram uma atribuição exclusiva da igreja, passa a ser também uma atribuição do Estado. Então, o Estado, né, ele tem o poder, a autoridade para configurar a formação de uma família, certo? A princípio, era isso que eu queria colocar aqui nesse vídeo de orientação. Nos vídeos posteriores, eu vou retomar essa conversa sobre a Primeira República, e aí nós vamos observar por que o presidente Deodoro renunciou ao cargo e os conflitos que o Brasil vai enfrentar, sobretudo no governo Floriano Peixoto, com destaque, por exemplo, né, para a revolta da Armada, quando o Rio de Janeiro, inclusive, foi bombardeado por navios de guerra. Até lá!